pra ser rei. Cria uma sociedade aos modelos de tocar, é o mecanismo dela própria que diz pra onde vai a inspiração, como Edson dizia. 1% o restante, o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, David. Ai, mas hein, como é que vocês estão, galerinha galerosa? Muito boa tarde, 6h31, mais uma quarta-feira de nossas vidas, em que vamos em direção à nota 1000 do Enem. Ela está cada vez mais próxima, não é mesmo? Espero que vocês estejam bem. Na segunda-feira nós tivemos mais um encontro de mentoria, não é? Vocês conheceram a famigerada Amora, sobre a qual eu falo há algumas semanas. Muito boa noite, boa tarde ao João, à Luana, ao John, quem mais? Naísa, Rafaela, cadê que o pessoal não tá aparecendo? Olá, que tal? Como estás? Tudo bem? Gente, a proposta da aula de hoje é fazer aí um resumão do que nós vimos nas semanas anteriores, não é mesmo? E para a redação isso é ainda mais importante. Afinal de contas, nesta semana foram liberados os espelhos das redações do Enem. Para quem estava perguntando o que eram os espelhos, as redações que você escreveu, né? Você escreve a redação, submete ao Enem, ele te diz a sua nota a princípio, mas ele não diz exatamente em quais competências você tirou o quê. E ele também não mostra a sua redação. Nesta semana, o INEP liberou as redações, o espelho das redações, além de informar aos alunos em que competências o aluno perdeu ponto. Então é uma boa oportunidade para a gente fazer esse movimento de revisão. Mas antes de começarmos a nossa revisão, aproveitando que agora você está com o espelho da sua redação em mãos, vamos falar sobre um produtinho novo que está batendo a porta aqui, que é o Turma Med Pro 360. Se você ainda não é assinante aqui da casa, se você me acompanha pelo YouTube, mas ainda não é um aluno nosso exatamente, pensamos aí com muito cuidado, com muito carinho, num novo projeto que a gente está colocando muita fé e que a gente espera que vocês, é claro, também botem fé e acompanhem a gente nessa direção. Estamos falando da turma Med Pro 360, que é uma turma pensada aí para o pessoal que quer dar aquele gás na medicina, que está pensando aí em um curso de grande competitividade. Olha eu me desfazendo aqui tudo, arrancando os negócios. Com o Med Pro 360, você terá um cronograma de estudos totalmente personalizado para encaixar certinho na sua rotina. E a gente sabe que cada um de vocês tem uma rotina diferente e que, portanto, um bom projeto de estudo considera a vida do aluno, né? Alguns trabalham, alguns têm filhos, alguns estudam ainda. Então a ideia é que a gente ofereça aí ferramentas para maximizar o seu aprendizado e fazer com que, é claro, você alcance os seus objetivos da maneira mais prática e mais barata também, viu? Se nós compararmos com os preços que circulam aí pelo mercado, você vai ver que o nosso preço está imbatível e a gente está oferecendo nesse projeto novas funcionalidades para quem quer aí mandar muito bem no Enem. Se liga, durante as aulas, se pintar alguma dúvida, é só mandar para a gente. Nossos professores top das galáxias vão responder e assim que a resposta estiver disponível, você será avisado. Então relaxa e foca no aprendizado, porque a gente está aqui para te ajudar. Então achei bem interessante essa funcionalidade nova que a gente está propondo para o aluno, que é aquele aluno que assinar o 360 vai poder fazer perguntas assim que a aula estiver acontecendo. Ele vai selecionar a pergunta, vai enviar e assim que alguém responder, ele vai ali receber uma mensagem que avisará a ele que, olha, sua pergunta foi respondida. Isso torna, é claro, o aprendizado muito mais rápido, muito mais prático, muito mais dinâmico também, atendendo, é claro, às necessidades do nosso aluno, certo? Aprender no seu tempo, né? Então a gente sabe que muitos ainda não começaram uma preparação mais intensa,
sei lá, estavam esperando de repente acontecer o SISU, estava aí definindo ainda o que fazer com o começo do ano, estava esperando a Páscoa passar. Então, para você que ainda está papando mosca, não sabe ainda muito bem para onde correr, o Med Pro 360, que eu já estou apelidando de 360 direto, aqui certamente com as aulas online, você vai ter aí todo um cronograma de estudos que é personalizado, que vai atender a todas as suas dinâmicas, tá? A gente faz isso contando, é claro, com o auxílio de inteligências artificiais que consideram toda a dinâmica e a ocupação dos seus horários ao longo da rotina da sua semana, tá? Então aqui a gente entende que você vai estar muito mais preparado. Os nossos professores da casa vocês já conhecem, vocês os têm nas redes sociais. A gente tem uma galera aí muito boa. Agora há pouco mesmo vocês viram Carol aqui arrebentando tudo na química como de costume. Carol, que é minha amiga, inclusive, pessoal. Tem um bocado de gente boa aí encabeçando o projeto e que certamente vai fazer muita diferença na sua preparação, tá? Você vai contar ainda no 360 com salas no Meet, então você vai poder aí contar com um contato direto com esses professores. Nós temos um banco de questões que é enorme, milhares de exercícios diferentes para vocês treinarem, aplicarem os conhecimentos e uma mentoria exclusiva com a redação comigo, no caso, né? Vou ler porque vou fazer aqui o meu jabá. Nossas aulas de mentoria em redação com o professor David Gonçalves, esse que vos fala, oferecem um contato próximo para o aprimoramento de técnicas e resolução de dúvidas. Segunda-feira, 9h15 da noite, estou sempre online, lá em casa, com os meus cachorros, para a gente falar sobre redação e esclarecer possíveis dúvidas. Então, quem tiver lá no 360 vai poder também contar com a redação Nota 1000 que está acontecendo toda segunda-feira, beleza? As apostilas, gente, a gente tem ali uma apostila super cuidadosa, quem é aluno nosso sabe disso, as apostilas são super delicadas, super cuidadosas, um design super agradável, são bonitas de ver, são gostosas de estudar, são didáticas naquilo que se propõe, então acho também aí que você conta, se você for um aluno assim como eu, que gosta de ter, né, a apostila física, a gente também oferece pacotes para você poder adquirir as apostilas físicas e não apenas na sua versão digital, tá? Vamos falar sobre o preço de lançamento? Utilizando o cupom ALUNO15, utilizando esse cupom ALUNO15, você pagaria R$ 406,98, né? Ou parcela em 12 vezes de R$ 33,92. Nós temos aqui um desconto de R$ 7,00 e pouquinho, né? Que não é nada, um palmito na salada. Quer dizer, faz diferença a longo prazo. O preço inicial era R$ 32,90, mas a gente consegue, com o cupom ALUNO15, fazer a R$ 33,92. São 12 parcelas ao longo do ano. Quer dizer, aquela pizza que você ia comer no final de semana, uma pizza do mês, você consegue tranquilo substituir isso aqui e fazer o seu caminho em direção ao Enem se tornar muito mais fácil. Então aproveita o preço de lançamento, porque estamos no lançamento do projeto. Não podemos garantir que na semana que vem será o mesmo preço, tá? Se você quiser a turma Med Pro 360 com as apostilas, aí é claro que o valor vai um pouquinho mais para o alto, porque você vai receber a caixa do Med Pro, vai receber as apostilas e tudo mais, tá? Nesse caso, você utiliza o mesmo cupom, que é o ALUNO15, e pague R$ 1.622. Pode parecer um preço alto, mas quando você parcela, você vê que fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais suave, né? São 12 parcelas sem juros, viu? De R$ 135,21. Então, tá com dúvida, se interessou pelo projeto, achou interessante, manda uma mensagem para nós, fale conosco aqui do ProEnem, que a gente vai saber te dar ali o caminho das pedras para você poder assinar tudo bonitinho. Pode perguntar aqui também no chat que o diretor te encaminha o contato, a gente faz a coisa acontecer. Eu ouvi um amém ou não ouvi um amém? Ó, qual é a ideia do encontro de hoje? A ideia do encontro de hoje é a gente fazer uma revisão, certo? Nós já tivemos aí 8 aulas, né? Considerando ali 2 meses de aula dadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler alguns parágrafos com vocês e, à medida que nós formos lendo esses parágrafos, nós vamos também revisando os conteúdos. E aí vocês mandam as perguntas de vocês, como de costume. Beleza? Vamos começar, então, pela introdução. Lembrando que a introdução se divide em
você vai contextualizar o tema e depois de contextualizar o tema, você fazer a conexão com ele. Então, eu vou usar, por exemplo, um filme que fala sobre a destruição da Amazônia para falar sobre problemas ecológicos. Então, vou colocar um filme no começo da introdução, depois eu vou fazer uma conexão com o tema, afinal de contas, o tema não é sobre o filme, o tema é sobre problemas ecológicos, então eu faço a conexão com essa temática e, ao fim, eu coloco a tese. Eu posso dividir, então, a introdução em 3 partes. Contextualizar, conectar com o tema e apresentar a tese. Isso não é uma novidade. Quem é meu aluno e vem me acompanhando nas últimas aulas sabe que a gente vem falando isso com frequência. Contextualizar, transicionar e posicionar. Então, é um trio de verbos. Vamos de novo? Contextualizar, transicionar e posicionar. Quem for de print, que vá de print, eu inclusive estou aqui do lado, justamente para facilitar a sua vida, tá? Contextualizar, transicionar, posicionar. Vermelho, azul e verde. Contextualização, conexão e tese. Isso é o que a gente vem vendo ao longo dessas 8 semanas, ao longo desses 2 meses. Vamos observar uma introdução e vamos verificar se o aluno logra ou não logra êxito naquilo que ele se propõe a fazer. O tema é acesso à tecnologia e inserção social. Sabemos que no Brasil uma quantidade significativa de pessoas ainda não tem acesso a vários tipos de tecnologia, inclusive a internet, que é tão fundamental para a ascensão social, não é? Hoje, você pensar em ascensão social sem acesso à internet torna a vida dessa pessoa que está excluída muito mais difícil, porque grande parte das profissões exigem um acesso à internet, né? Então, a gente pode ter ali uma dificuldade nessa ascensão social. Vamos lá, vamos ler. Depois da leitura, a gente faz a avaliação. Tá funcionando, não tá funcionando, por que não tá funcionando? E aí a gente critica o que precisa ser criticado e, claro, elogia o que pode ser elogiado. Vamos lá. Atualmente, é muito comum o assunto sobre o acesso à tecnologia e inserção social na atualidade. Trata-se de um debate importante e necessário. Essa discussão ocorre em muitos lugares diferentes e o Brasil apresenta problemas graves quanto a essa questão. Nesse sentido, 2 pontos a serem abordados como desafios são a falta de educação digital e a desigualdade social. Pessoal, vamos fazer uma análise um pouco mais cuidadosa? Vamos pegar esse parágrafo e colocar no microscópio para a gente observar as partes que o compõem. Primeiro, nesse pedaço em vermelho, o aluno tenta contextualizar, mas eu considero essa contextualização um tanto quanto pobre. E por que eu a considero pobre? Porque ela é quase que uma contextualização universal. Né? Por que eu estou dizendo uma contextualização universal? Porque ela não tem identidade, ela não tem tempero, ela não tem uma finesse, ela não tem um je ne sais quoi, sabe? Um negócio, um brilho no olhar. E por quê? Ela é muito simples, ela não é tão específica assim. Parece até que o aluno pega essa mesma contextualização e utiliza em várias redações diferentes. Imaginemos então que o tema fosse violência nas escolas, assunto sobre o qual está se falando aí constantemente nessa semana. O aluno poderia dizer: atualmente é muito comum um assunto sobre violência nas escolas. Trata-se de um debate importante e necessário. Percebeu? É perfeitamente possível pegar esse negócio e sair aplicando em vários contextos diferentes. O que isso prova? Prova a mediocridade dessa contextualização. E quando eu falo mediocridade, não é exatamente no sentido de que está um lixo. Não, é porque ela é medíocre, no sentido de que ela é mediana. Ela não é 10, mas ela não é 0. Ela é 5, ela é básica, ela passa batido. E a pergunta que fica é: você quer ser uma pessoa básica que passa batido ou você quer conquistar o coração desse corretor? Ou você quer seduzi-lo? Né? Pois é, então fica a dica. Para a gente começar bem uma introdução, vale a pena a gente começar com
um tempero diferenciado para criar um pouco mais de prazer nessa coisa toda, tá? Depois o aluno diz assim: essa discussão ocorre em muitos lugares diferentes e o Brasil apresenta problemas graves quanto a essa questão. Olha só, gente, qual é o tema? O tema é sobre acesso à tecnologia e inserção social. A transição não chega a comentar exatamente a temática, você tá vendo? Esse pedaço em azul não chega a comentar exatamente a temática. Mas vai lá, ela até cumpre mais ou menos sua função, sem grandes coisas incríveis, mas cumpre sua função. Eu só não acho que, de novo, o aluno está colocando nenhum recurso que chame a atenção de quem está lendo, né? A tese funciona? Funciona. Ele diz que falta ao brasileiro educação digital. Em outras palavras, ele diz que o brasileiro não está sendo preparado para lidar com tecnologias, né? E a desigualdade social. Sim, porque uma pessoa muito pobre, é óbvio que ela vai estar excluída dos processos tecnológicos, porque ela vai optar por comprar coisas fundamentais à sua sobrevivência, né? Alimentação, vestuário, segurança, transporte. E aí as tecnologias, elas acabam se tornando elementos inacessíveis muitas vezes, né? É verdade que hoje em dia o brasileiro médio ele tem muito mais acesso à tecnologia do que há 10 anos? É verdade, tá? Então hoje as classes C e D no Brasil, elas têm um maior acesso à tecnologia em comparação a 5 anos atrás. E isso tem muito a ver com os programas de assistencialismo que aconteceram nos últimos anos, né? O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Então isso inflou um pouco a renda dessa população. Além do que hoje você tem uma maior possibilidade de crédito e facilidade de crédito. Você consegue pagar um smartphone em 12 vezes, 20 vezes, 24 vezes, às vezes no cartão, às vezes no carnê, no crediário. E isso facilita também, né? E isso não é uma crítica não, tá, pessoal? Isso é um elogio. Quando existe facilitação de crédito, classes que a princípio não teriam como comprar, porque não tem dinheiro para dar à vista, por exemplo, passam a poder ter como comprar. Porque se eu posso parcelar em 12 ou 20 vezes, sem juros muitas vezes, isso facilita, é claro, a aquisição de um smartphone, por exemplo, por parte da população, tá? Então é bem importante você considerar isso. Isso não significa que todo mundo no Brasil tem acesso à tecnologia, isso não é verdade. Mas em comparação a alguns anos, existe sim uma facilidade maior no acesso a essas tecnologias. E acesso à tecnologia não é luxo, não é privilégio, ok? Acesso à tecnologia é condição básica para o exercício da cidadania. Vamos parar de achar que acessar a internet ou ter um celular, uma televisão, um computador é privilégio. Não há privilégio nisso. Isso é uma condição básica para que as pessoas possam exercer a sua cidadania e, portanto, o Estado precisa facilitar o acesso dessas tecnologias à população, sobretudo à população mais carente, naturalmente, tá? Tudo bem ou tudo não bem? Estou me fazendo claro? Nossa, eu tô falando alto, né? Minha garganta tá doendo. Tô parecendo a Carol, que a Carol fala aqui no estúdio. As redondezas do bairro conseguem ouvir, tá? Ela é conhecida pela garganta de aço, porque ela consegue retumbar a sua voz. Vou diminuir para conseguir falar num modelo mais tranquilo aqui, tá? Vamos para o próximo slide. Ó, cadê? Tá aqui, ó. Desenvolvimento. Qual é a estrutura do desenvolvimento? Para quem ainda está perdido como cego em tiroteio, agora é um bom momento para a gente dar um F5 no nosso cérebro e atualizar a estrutura do desenvolvimento, tá? Coloquei aqui assim o desenvolvimento, ó. Tópico frasal. Pergunto para vocês que estão aqui, qual é o tamanho do tópico frasal de vocês? Estão fazendo tópico frasal de 3 linhas, 4 linhas? Para com isso, pelo amor de Deus, tá? Tópico frasal tem no máximo 2 linhas e meia explodindo. Eu tô colocando aqui cerca de 2 linhas, mas no duro pode ir até 2 linhas e meia. O que é o tópico frasal? O resumo do seu parágrafo de desenvolvimento, ok? Então, se eu pudesse resumir o seu parágrafo de desenvolvimento em uma frase, seria o tópico frasal.
ele é habitualmente colocado na primeira frase. Então, assim que você começa o parágrafo, você joga a frase lá para cima. Depois que você fez o tópico frasal e indicou para o corretor qual é a ideia central, você coloca a base. O que é a base? A explicação. Porque aqui é uma frase só. E aqui? Aqui são várias. Podem ser 2, podem ser 3. Depende aí do tamanho e do espaçamento que você usa na sua redação. A vida doce salgada perguntou, professor, dá um exemplo de tópico frasal? Posso dar. Agora há pouco nós falávamos sobre violência nas escolas. Esse assunto está super em alta por conta dos ataques que aconteceram nas últimas semanas, tanto a professora que foi esfaqueada quanto a creche que foi invadida. Vocês devem ter visto as reportagens que estão aparecendo na internet, nos canais de comunicação. Então vamos imaginar que seja esse o tema, tá? Violência nas escolas brasileiras. Tudo bem? Vou criar um tópico frasal aqui de bobeirinha, só para poder esclarecer para a vida doce salgada. Bom, se são 2 parágrafos de desenvolvimento, são 2 tópicos frasais. Um no D1 e o outro no D2, naturalmente. Então vamos lá, vou fazer um exemplo aqui agora, tá? Criando mesmo, sem muita preparação. Nota-se que a violência nas escolas brasileiras ocorre em função da desvalorização do professor. Ou melhor, da desvalorização em relação ao professor. Então, eu, como sou professor e que não sou besta, estou fazendo uma defesa em relação aos profissionais da minha categoria. E estou dizendo que, justamente porque os profissionais da minha categoria são desvalorizados muitas vezes, tanto no que diz respeito ao financeiro, quanto no que diz respeito ao prestígio, então eu digo que a violência nas escolas hoje acontece porque o professor é desvalorizado. Não só o dinheiro, mas a vida dele é desvalorizada. Quando um professor vai dar aula e um aluno cospe nesse professor, e o aluno dorme na sala desse professor, e o aluno desrespeita esse professor, ele já está desvalorizando a sua vida. O professor não precisa morrer para ser desvalorizado, ele é desvalorizado cotidianamente. Quando o professor pede silêncio e a turma não faz, quando o professor sugere uma atividade e a turma ignora. Então acho que a gente tem que tomar cuidado também com esse olhar um pouco sensacionalista que a mídia constrói em torno da morte de uma professora. É claro que a morte de uma professora é gravíssimo e tem que ser pensado. Só temos que tomar cuidado para não acharmos que no dia a dia muitas outras violências não acontecem. A docência não é um mar de rosas em que às vezes algum professor é violentado. Não, a docência é muito difícil, né? Normalmente ela envolve ambientes muito violentos, mas que a população só se choca quando um professor é esfaqueado. Violências acontecem o tempo todo, são as microviolências das micropolíticas a que Michel Foucault se refere. Tudo bem ou tudo não bem, tá? Então fiz aqui um tópico frasal aí falando sobre as violências cotidianas a que o professor, infelizmente, está submetido. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha nesse parágrafo aqui de desenvolvimento para ver se funciona ou não? Lembrando que o tema continua o mesmo, tá? O tema não é violência nas escolas, foi só um exemplo que eu dei para criar o tópico frasal, já que me pediram aqui no chat do YouTube. Ó. Verifica-se, nesse sentido, que falta a muitos o que se conhece como educação digital. Esse é o tópico frasal, lembra? Curtinho, pequenininho, breve, rápido. A educação digital não é apenas a habilidade em lidar com tablets, celulares e computadores. É possível definir educação digital como a promoção de um uso correto, ético e lícito dos meios tecnológicos, de modo que o usuário incorpore sua responsabilidade social ao fazer uso de determinados dispositivos. Assim, a educação digital tem por objetivo ensinar a usar a tecnologia de forma a agregar valor à vida das pessoas. Esse eu não vou dar a resposta.
Você que me acompanha aí durante 2 meses, eu lanço o desafio no YouTube. Qual é o problema predominante aqui? É um problema só, o predominante, assim, é um problemão. Há outros problemas menores, mas eu quero saber do problemão. Qual é? Quem me lança? Pode jogar aqui no YouTube. Valendo. Olhei para esse parágrafo, David, esse parágrafo ele tem um problema grave aqui, tá? Eu considero bem grave. E ele pode levar a sua redação a descontos profundos. Justamente por ser grave, é que a gente precisa atacar. Sobe para mim um pouquinho, Renan, aqui o chat, porque teve uma primeira pessoa que lançou a resposta e eu queria reconhecer o nome aqui. É o... Gente, tô ficando cego. Não, mais pra cima. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Fael, na lata, em caps lock, né? Parece até que ele tava gritando na minha cara, disse que o parágrafo é expositivo. E o Rafael, que eu imagino que seja Rafael, né? E não Faelson, o Rafael nos disse que se trata de um parágrafo expositivo e se trata mesmo. Né? O parágrafo é mal escrito? Não. O parágrafo é confuso? Não. Tem problemas de vírgula? Não. Pontuação? Não. Um parágrafo que tem uma boa estrutura? Sim. Mas é um parágrafo que opina? Não. Muita gente ainda está fazendo parágrafos expositivos, não é? Reparem que o aluno parece estar mais preocupado em descrever o que é a educação digital do que tratar dela. Ele não emite juízos de valor. Você não encontra juízos de valor à medida que você vai lendo o parágrafo. Então, a ideia do tópico frasal é falar como a educação digital falta em alguns contextos. Quem é culpado por faltar? O que essa falta causa? Quais são os malefícios dessa falta? Quais são os responsáveis por ela? Nada disso o aluno avalia. O que o aluno faz aqui é me explicar no que consiste a educação digital. Ficou fácil de ler? Ficou fácil de ler, mas não é sobre estar só fácil de ler. É também sobre criar um parágrafo que seja passível de contestação. Esse parágrafo ele não é passível de contestação. E por que não é? Porque ele é factual. Um parágrafo factual não atende à tipologia dissertativa argumentativa, ok? Então aqui nós temos, infelizmente, uma base que, por melhor que tenha sido escrita, por mais clara que ela seja, não satisfaz ao gênero dissertativo argumentativo. Está faltando aqui juízos de valor. Estão faltando aqui adjetivos, principalmente. Eu digo isso porque na mentoria de segunda sempre tem um aluno que me pergunta: professor, o meu texto está expositivo. Oh, meu Deus, o que fazer? Os adjetivos são o melhor amigo da argumentação e podem te ajudar profundamente no caminho do vale da sombra da morte, onde nada temeremos, ok? Pergunta, tem? Professor, como pode melhorar nessa escrita? Mariana Rocha pergunta. Justamente, Mariana, foi o que eu acabei de comentar. É pegar adjetivos, legal, ruim, bom, complexo, infelizmente, aí já foi um advérbio, né? Infeliz, perverso, caótico, nocivo. Eu tenho que encontrar lacunas para ir preenchendo esse parágrafo com marcas de opinião, que no caso do Enem eles chamam de marcas opinativas. Olha quem está aparecendo aqui, gente. Estão reparando alguma diferença nesse cabelo? Meu filho, a calvície está indo embora, não sei se vocês estão percebendo. Tudo bem? Então a ideia é você pegar o adjetivo e ir aplicando nos seus parágrafos, tá? E pode repetir a mesma palavra em seguida? Eu não entendi muito bem a pergunta do Thiago Silva. O que fazer quando você trava na hora de achar os repertórios? Destrava, né? Imagina, não tem como resolver. O que é travar? É não lembrar de um repertório? Isso é que é travar? Bom, eu venho recomendando já há algum tempo que os alunos façam um caderninho de repertório aí, né?
colocar um caderninho de repertório, escrever os repertórios ao longo do ano, para quando chegar ao final do ano, você se lembrar, em janeiro o David falou desses, fevereiro o David falou daqueles, março o David falou desses. Porque, gente, não adianta. O cérebro humano não é capaz de armazenar tudo de tudo. Então, quando chegar setembro, aquilo que eu falei em fevereiro, ficou com Deus, arrasta para cima. Então, vai guardando isso para você ter esse suporte, né? Para você poder consultar. Sobre o que estão falando de educação digital está sendo repetido, reparem, eu pedi o problema central. Lembra do que eu falei? Qual é o problema central? Tanto é que eu falei assim, tem probleminhas menores, mas eu não quero os probleminhas menores. Eu quero o problemão. E o problemão não é a repetição da expressão educação digital. O problemão é, de fato, a expositividade. Agora, claro, a repetição da educação digital poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. Mas esse é o problemão? Não, esse não é o problemão, tá? Esse é um problema local. Firmeza? Vamos ver mais um? Ó. Acesso à tecnologia e inserção social. Ademais, é possível afirmar que a desigualdade social é outro empecilho para o acesso à tecnologia. E olha que eu não estou nem corrigindo os erros de português, ok? A gente tem alguns probleminhas aí de norma culta. Vou corrigir, inclusive, aqui com vocês, para vocês perceberem. Botou o tópico frasal. Ele diz que a desigualdade social é um problema, e é mesmo. Não há dúvidas que é preciso aproximar os brasileiros das tecnologias. Entretanto, os entraves têm enorme impacto e impedem que isto aconteça. Todavia, a sociedade precisa refletir sobre o quanto é relevante o debate sobre o assunto, e os políticos precisam agir em prol da coletividade, conforme afirma Aristóteles em suas reflexões. O cara, terminando o parágrafo, já tá quase dando tchau, lança um Aristóteles assim, né? Ó. Tenho nada a ver com isso. Conforme afirma Aristóteles. Tchau e benção. Quando esse repertório aparece desse jeito assim, tão pobre, né? De uma forma tão local, de uma forma tão pouco aproveitada, a gente percebe claramente que esse aluno não tiraria 200 no repertório sociocultural. E não é só porque está no final. Não é só por causa disso. Muitas vezes o repertório pode aparecer no final e tá bom. É porque ele não está suficientemente aproveitado. O aluno não está usando esse repertório com a intensidade que ele precisava, né? Isso é um ponto interessante. Mas o problema é que não é só o Aristóteles. Vamos constatar os erros de português? Eu não gosto dessa expressão erros de português. Prefiro falar erro de norma. Vamos lá. Olha aqui. Empecilho. A gente fala empecilho, mas a gente não escreve empecilho. A gente escreve empecilho. Gente, muitas vezes uma coisa é falar, outra coisa é escrever. Né? Você vai falar, sei lá, doce. Você fala doce. De repente um gaúcho fala doce. Mas um carioca vai falar doce. Com i, né? Mas na hora de escrever, você não bota o i, você bota o e. A mesma coisa é empecilho. Ninguém precisa ficar dizendo, este é um empecilho. Não. Você fala, este é um empecilho. Então, na voz, sai com i, mas a escrita é com e. David, mas o português é muito difícil. Gente, o inglês é igualzinho, italiano é igualzinho, espanhol é igualzinho. Tem um monte de letra no inglês que a gente não pronuncia e tem várias letras no inglês que a gente pronuncia de um jeito diferente, tá? Letra é uma coisa, fonema é outra história, tá? Então, na hora de falar, empecilho. Na hora de escrever, tem que botar o i, tá? Lembra que outro dia eu comentei até que tem um pessoal que, quando vai falar mais, fui à praia, mas não me molhei. Aí a pessoa diz assim, fui à praia, mas não me molhei. Essa pessoa tá passando vergonha e tá achando que tá arrasando. Porque ela diz, bom, como não tem i, então eu não posso falar mais, eu tenho que falar mas. E aí fica um negócio completamente artificial, né? E não funciona assim.
Então, quando você está aprendendo uma segunda língua, você também percebe isso. Você olha para a palavra e você quer pronunciar todas as letras. Aí a professora de língua fala, não, essa letra ela existe, mas a gente não pronuncia. Aí você tem que aprender a ler aquela palavra sem pronunciar aquela letra. Senão fica parecendo um ET. Já pensou alguém falar do seu lado? Aí fui à praia, mas não me molhei. Parece um ET. Não parece ser um nativo. Aí é ali que você identifica. Você não é brasileiro, né? Aí a pessoa fala, não, eu tô aprendendo português agora. E aí você entende por que ela fala must, porque ela não está acostumada a botar um i naquela história. Tudo bem? Seguindo, ó. É possível afirmar que a desigualdade é outro empecilho para o acesso à tecnologia. Tá faltando um acento aqui, hein, galerinha? Não é isso ou não? Acesso a algo. A palavra acesso, ela requer uma preposição. Mesmo não sendo um verbo, ela requer uma preposição. Aqui eu tenho uma palavra feminina. Então, como eu tenho uma palavra feminina, eu tenho um acesso que requer uma preposição, eu tenho que colocar esse acento ali, tá? Acesso a algo, sendo tecnologia, uma palavra feminina. Tudo bem? Então, reparem aí que numa mesma linha, o aluno já errou 2 vezes. Depois, ó, não há dúvidas que... Errou de novo. Não há dúvidas que... Não. Quando você não tem dúvida, você não tem dúvida de alguma coisa, certo? Você duvida disso? Ou você duvida isso? Não. Você não fala você duvida isso. Você fala você duvida disso, correto? Então, não há dúvidas de que. Não há dúvidas de que é preciso aproximar os brasileiros, ficou faltando um S aqui também, né? Os brasileiros das tecnologias. Então, esse aluno, ele já errou 2 vezes, portanto, ele não poderia tirar a nota máxima na competência 1, porque o máximo de desvios que alguém pode cometer nesta competência é 2, né? São 2 erros ali que podem aparecer, tá certo? Então, errou o empecilho, errou o acento, errou o de que. Tem mais um errinho. Tem esse S, mas esse S eu acho que fui eu que comi mesmo na hora que estava escrevendo, tanto é que eu nem marquei. Aqui embaixo, gente, ó... Opa, peraí, que eu tô com o passador no bolso, tô fazendo uma melecada danada. Ó, entretanto, os entraves têm... O que tá faltando aqui? A gente já viu isso em aulas anteriores, vamos revisar conteúdo. O tem, sem acento circunflexo, ele concorda com um termo no singular. O tem, com acento circunflexo, ele concorda com um termo no plural. E aqui nós temos um termo no plural, que é o termo entraves, certo? Então tem que ser tem com acento circunflexo, que a gente conhece desde pequeno como o chapeuzinho da vovó. Correct? O que mais que a gente podia ajeitar? Ó, em vez de impedem que isto aconteça, impedem que isso aconteça, tá? Isso e não isto. David, por que isso e não isto? Você coloca o isso e não o isto porque o isso é um pronome anafórico. O que são os pronomes anafóricos? Pronomes que se referem a algo que já foi dito anteriormente. Então, quando você estiver fazendo referência a algo que já foi falado no texto, recomenda-se o uso do SS, tá? Isso, esse, esses, essa, essas. Ok? E nesse caso, o isso não tem gênero, né? Só o esse, que é masculino, e o essa, que é feminino. Então, quando você estiver fazendo referência para trás, SS sempre. O aluno acabou deslizando. Esse não é considerado um erro de norma. Esse é considerado um erro de coesão, tá? Tem mais? Deixa eu ver. Ah, tá. Tem um embora estranho aqui, né? O aluno diz assim, entretanto, os entraves têm enorme impacto e impedem que isso aconteça. Embora, vírgula, a sociedade precisa refletir... Cara, tá muito estranho esse negócio desse embora. Primeiro que o aluno lança um embora, que é uma concessão, e coloca uma vírgula depois desse embora.
não é a ideia que esse aluno quer transmitir. A ideia que esse aluno quer transmitir é o por isso e não o embora. Não existe começar uma oração com o embora seguido de vírgula. Essa construção não existe, como diria o padre Quevedo, tá? Então, estou trocando esse embora por isso. Por isso, a sociedade precisa refletir sobre o quanto é relevante o debate sobre o aluno. Reparem que o aluno comete alguns deslizes, além do que essa argumentação não está muito boa, né, gente? Essa argumentação não está muito boa, ela está muito aberta, ela está muito genérica e, de novo, eu tenho a sensação de que o aluno tem um modelinho pronto na cartola que ele tirou da cartola e tentou fazer acontecer aqui a todo custo, né? Então, é o aluno pegando um hipopótamo e tentando fazê-lo passar pelo buraco de uma agulha. Porque quando eu olho para esse desenvolvimento, eu percebo que é um desenvolvimento bem genérico, bem aberto, bem, bem inespecífico. E isso é um demérito. Isso não é agradável de ler. O que é agradável de ler são os parágrafos em que a gente percebe que há uma profundidade, uma especificidade. E isso, infelizmente, não acontece com esse camarada aqui, tá? Então, toda semana tem uns alunos que me perguntam: professor, e as fórmulas, e os modelos prontos, o que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha? Bom, eu sempre digo toda segunda-feira, às vezes dá certo, às vezes não. Isso aqui não deu certo. Tá claramente um modelo mal aplicado aqui, não é? David, mas eu faço e dá certo. Parabéns, sinal de que você está conseguindo fazer a coisa funcionar. Infelizmente ou felizmente, nem todos os alunos conseguem aplicar com cuidado, tá? Verônica pergunta assim: David, o que fazer quando se está com um problema na argumentação? Mulher, como eu vou saber qual é o problema, se você não me disser? É como chegar no médico e dizer assim: doutor, me sinto mal. Ele vai dizer: bem-vinda, né? Porque, enfim, todos se sentem mal, por isso estão no hospital. Então, você precisa me dizer o que você tá. Você tá com febre? Você tá com dor de cabeça? Você tá com indisposição? Você tem que me dizer o sintoma, porque eu vou te dizer qual é o remédio. Agora, se você me disser que se sente mal, como eu vou conseguir te ajudar? Tá? Desce um pouquinho pra mim, Renan. Oi, David. Matheus pergunta: o corretor fala que no meu texto faltam marcas de autoria. Como eu resolvo? Matheus, então, era aquele papo que a gente estava tendo agora há pouco, né? A gente estava falando sobre os adjetivos. Sim? Os adjetivos nos ajudam muito a colocar, porque os adjetivos são a marca de autoria. Entende? Então, os adjetivos são juízos de valor. Tá? Vale muito para você explorar os adjetivos. Dá uma olhadinha no seu parágrafo. Vê quantos adjetivos tem. Pelo menos aí uns 6 tem que ter. Para dar aquele glow. Emanuele da Silva pergunta assim: boa noite, prof. O uso de atualmente seguido de atualidade não seria um problema? Aonde você tá? Já passou esse parágrafo? É isso? Deixa eu voltar aqui. Onde você está vendo atualmente seguido de atualidade? Deixa eu ver se eu acho. É em qual parágrafo? Ah, tá. Aqui no primeiro, né? Atualmente é muito comum um assunto sobre acesso à tecnologia e inserção social na atualidade. Eu acho um pouco redundante sim, tá, Emanuele? Acho, inclusive, desnecessário. Justamente porque, enfim, ou um ou outro, né? Não precisa dos dois, não. Professor, boa noite, Ana Luísa. Você recomenda detalhar qual parte na hora da intervenção? Eu deixo você livre, porque você é senhora do seu destino, tá, Ana Luísa? A mim, pouco importa se você detalha agente, ação, modo ou finalidade, desde que você detalhe. Agora, preferência eu não tenho e o corretor também não tem. O que eu posso dizer é qual é a minha preferência como aluno. Como aluno, se eu fosse um aluno, se eu me sentasse para fazer a redação, eu preferiria detalhar o meio.
mas aí é uma escolha minha, tá? Você é uma outra pessoa, pode caminhar em outras direções. Ai, acabou, né? Mas, olha, eu comecei a aula com tênis, já tô sem tênis, tô sem relógio, tô sem anel, tá uma bagaceira sem fim isso aqui. Bom, Glaucio já está batendo a porta, não é mesmo? Porque a matemática chegou com tudo. Semana que vem, retomamos os nossos trabalhos no seu fluxo normal. Segunda-feira estaremos juntos, se Deus quiser, e Ele há de querer. 9h15 da noite, horário de Brasília, ou 21h15, se assim preferir, estarei eu lá. Tudo bem? Tá? Achei que era uma pergunta, tchau. Gente, ó, beijo no seu coração, foi bom estar com você, brincar com você, mas tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. Tá bem? Então tá. Então tchau. Assista nossas aulas na hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem Pro